Bom dia, nós iremos fazer o trabalho de professor Rubênio, professor de artes, e iremos entrevistar senhor José Bezerra e iremos fazer algumas perguntas para ele. Ele é cordelista, escritor e poeta, certo? Certo. Então iremos fazer algumas perguntas. O cordel é uma arte do povo e da oralidade. Quando e como o senhor descobriu que essa seria sua voz poética? É simples dizer isso. Primeiro, bom dia para vocês, porque eu tive uma aprendizagem ainda quando adolescente com um tio meu que era poeta. Convivi com ele há algum tempo e ele era um cordelista de muita habilidade, e eu fiquei muito curioso quando comecei a ler as produções poéticas dele, e isso foi me dando uma motivação, assim, era como que eu tivesse, a cada vez que eu me debruçava com um poema daquele, eu já ia querendo decorar, e aquela vontade grande de aprender a fazer também. Eu ficava pensando, será que eu consigo também escrever alguma coisa nesse estilo poético? E aí ele vendo que eu estava interessado, ele foi me dando algumas orientações, falando de verso, falando de estrofes, falando de métrica, de rima, de oração, e mostrando os folhetos de cordel e dizendo que era uma expressão mais autêntica da literatura popular nordestina. Era o cordel, era uma poética geralmente escrita, muito semelhante aos cantadores repentistas que seguiam esse mesmo estilo, só que eles trabalham com a oralidade, eles não escrevem, e eu fui achando muito interessante. Então, com algum tempo depois, eu já comecei a escrever alguma coisa, eu levava para ele analisar, ele dizia, isso aqui precisa melhorar alguma coisa, ele dizia como aperfeiçoar. Eu fui estabilizando nisso, tomei gosto e herdei do meu tio essa poética nordestina. E aos meus 18 anos eu já escrevi o primeiro poema, e de lá para cá fui continuando e assim, com foco sempre na literatura de cordel. Eu admiro demais esse estilo poético. Todos os outros são interessantes, mas a literatura de cordel é um campo maior dessa arte popular da poesia nordestina. A segunda pergunta é: muita gente conhece o senhor pelos livros e poesias de papel, mas o cordel ele tem essa raiz de ser declamado nas feiras. Como é equilibrar esses dois mundos na sua trajetória? Sim, não há dificuldade para isso, devido à familiaridade que eu tenho com essa arte da literatura popular de cordel. Isso, quando eu, depois de tantos poemas escritos, acumulados, alguém me incentivava: e por que você não publica isso? Eu pensei, mas era muito difícil, muito caro na época, eu não tinha condições. Fui guardando, e até que depois, com o apoio de algumas pessoas, eu consegui publicar o primeiro livro. E isso
foi muito aceito. Inclusive, eu tenho eles aqui. Se quiserem, eu posso até mostrar, estou falando deles. Não, esse foi o primeiro que eu publiquei. Pronto, esse livro eu passei muito tempo com o material pronto, mas publicar mesmo custou. Mas foi um momento muito marcante na minha vida, fagulhas de poesia. E quando lancei o primeiro, foi assim uma festa bonita. Nesse tempo, esse Clube Girassol, que está só ali, está em ruína, né? O lançamento foi ali. Nesse tempo tinha começado a funcionar, e aí a gente alugou ao dono para fazer o lançamento lá. Foi muita gente, foi uma festa bonita. E todo mundo aceitou, gostou muito do livro. E aí que eu fiquei animado com isso aqui. Depois publiquei mais outros 3 livros, só nesse estilo, ó. Inclusive lá na biblioteca da escola tem, não sei se vocês já viram. Estão lá na biblioteca da escola. Só no estilo poético, né? Todos os meus livros são no estilo poético. Eu não publiquei nada, nunca me dediquei a escrever outra coisa em outro estilo literário, a não ser da poética nordestina do cordel. Todos eles nessa linha. Por isso que essa convivência é um equilíbrio muito permanente na minha verve como poeta. Com quantos anos o senhor publicou esse primeiro livro? Isso aqui foi no ano de 2010. 2010, sim. Quantos anos eu tinha? Em 2010 eu tinha 67 anos. Tenho 77, tenho 67 anos. Aí no ano seguinte já publiquei o segundo. No ano seguinte foi este aqui, Nas Trilhas do Cordel, segue o meu estilo. No outro ano já foi o terceiro, Teares de Verso, que estão lá na biblioteca da escola. E no ano seguinte, foi o 4 ano seguinte, o quarto foi esse. Aí dei uma parada, fiquei só escrevendo cordéis. Eu tenho muitos cordéis, folhetos de cordel publicados. Tenho 30 folhetos de cordel publicados. E tem mais um paradidático. Qualquer um dia eu vou à escola apresentar esse paradidático, que pode ser trabalhado nas escolas. Então, para mim é assim, muito natural, e eu tenho muito prazer de ser um contribuinte nessa vertente da arte nordestina. Posso mostrar? Sim, fica à vontade. Esse aqui foi o primeiro, Fagulha de Poesia. Aqui. Aí tem esse aqui. Segundo é esse aí. Esse aqui? Nas Trilhas do Cordel. Teares de Versos e Tabuleiro de Rimas. O cordel tem métrica e rima e uma narrativa. Quando
a história, o tema, isso é a primeira coisa que você tem que estar em mente, é isso aí. Porque, em outras palavras, assim, o estilo é rima, métrica e oração. A oração é o assunto, é aquilo que você pretende desenvolver. Por exemplo, eu sentei em algum momento para escrever sobre o meio ambiente, sobre a natureza. Um dia eu sentei para escrever sobre isso. Aí o tema, salvar a natureza. Então, com o tema em mente, agora como desenvolver, aí que vai entrar os versos são rimados, claro, metrificados, eles têm uma quantidade de sílabas poéticas, por isso chama-se métrica, e as rimas e seguindo o estilo, porque na literatura de cordel são muitos estilos. As estrofes elas são de seis versos, chamadas de sextilhas, tem de 7 versos, chamadas de 7 linhas, tem de 8 versos, que são as oitavas, e tem os de 10 versos, são as décimas. São de 7 sílabas e de 10 sílabas. Este aqui, por exemplo, salvar a natureza, falando sobre ecologia. E aqui tem um mote. O que é mote? O final de cada estrofe repete aqueles mesmos versos. Qual é o mote aqui? É preciso salvar a natureza para o nosso planeta não morrer. Esse é o mote. Cada estrofe, obrigatoriamente, tem que terminar nesses 2 versos. Então eu digo assim: os estragos do meio ambiente são constantes em todo o universo. Em ruínas o mundo está imerso e por isso o planeta está doente. Tendo o homem postura indiferente, prioriza o ter em vez do ser, não tem capacidade de entender que a Terra é vítima indefesa, é preciso salvar a natureza para o nosso planeta não morrer. E por aí vai. Então, o primeiro é a ideia, o primeiro é o tema a ser desenvolvido. E depois que vem o estilo poético, que são os versos rimados, a presença das rimas, e a métrica, os versos metrificados. Eles obrigatoriamente têm que ter 7 sílabas ou então 10 sílabas. Então, nunca lhe ocorreu o senhor estar fazendo alguma coisa em algum momento e nunca, assim, simplesmente pensar numa parte e a partir dessa parte criar um cordel inteiro, um poema inteiro? Sim, o cordel inteiro, né? O folheto de cordel, que vocês conhecem, né? O folheto de cordel. Isso aqui é o folheto de cordel. Isso aqui, A Serra do Lima em Chamas, que eu escrevi sobre o incêndio do Lima naquele tempo, 2016. Esse aqui é sobre Jesuíno Brilhante, é o cordel sobre Jesuíno, a história de Jesuíno Brilhante. Então, isso aqui é o cordel inteiro que você fala, é esse, o folheto de cordel. Ele geralmente, um cordel mesmo, que tem as pessoas que não entendem bem disso, qualquer um poema assim já chama um cordel. O cordel pode ser o estilo de cordel. Agora, cordel mesmo, folheto, necessariamente tem que ter de 20 estrofes para cima, de 20 até 30 estrofes, até 40 estrofes. Isso aqui é o folheto de cordel.
Quer dizer, é mais extenso. Então a gente não escreve de uma vez só, é claro, eu vou escrevendo aos poucos. Porque para você ficar, produzir isso aqui, demora. E aí você tem que, pronto, isso aqui é uma narrativa, você falou aí na pergunta, narrativa. É uma narrativa e ao mesmo tempo uma descrição em detalhes de como foi que aconteceu aquele incêndio lá na Serra do Lima, a luta das pessoas para apagar aquele fogo, né, para conter aquelas chamas, o pessoal a mobilização que houve, o fogo se alastrando na serra. Essas ilustrações são chamadas de xilogravuras, né, que é feito em madeira, uma coisa bem, é uma arte bem primitiva, e tem vários no Nordeste, né? Vários xilogravuristas, que o trabalho deles é ilustrar os folhetos de cordel. Na poesia de livro, você tem mais liberdade formal. Já no cordel existe a tradição da xilogravura e da sextilha. Você sente essa estrutura como limite ou liberdade? Claro que a liberdade, isso não é um limite, nada de que venha me causar obstáculo. Eu faço isso com plena convicção, com liberdade mesmo. Escrevo quando vem aquela vontade de escrever. E geralmente tem um ponto de partida que a gente tem que, às vezes é uma solicitação de alguém. Hoje, e sábado, eu contei as comemorações para o Dia das Mães. E a Mônica pediu-me para eu preparar um texto sobre o tema das comemorações desses dois momentos, de hoje e do sábado. O tema é Minha Avó, Minha Mãe e Eu. Ela disse, faça um poema sobre isso. Então eu escrevi, o último que eu escrevi. Não sei se eu estava terminando de digitar aqui. Então, assim, as pessoas fazem pedidos, eu escrevo, mas também eu escrevo, às vezes, eu estou lendo, eu gosto muito de ler, eu leio bastante, né? E às vezes estou lendo e acho interessante uma frase que encontro, aí fico pensando, isso aqui dá para que eu escreva alguma coisa. E aí já vou começando a escrever. Pronto, como esse aqui. Uma vez eu estava lendo um artigo falando do valor que a nossa vida tem. O quanto vale a vida? O título do artigo era esse. O quanto vale a vida? Aí eu vou escrever isso. Aí já coloquei aqui um tema. O importante é viver. Aí comecei. A vida é grande presente que de Deus nós recebemos. É um grande dom que temos, que veio gratuitamente para cada ser vivente crescer depois de nascer, só deixando de crescer na fase amadurecida. Em qualquer época da vida, o importante é viver. E aí eu continuo. Cada final, isso aqui é um mote de um verso só, cada final eu tenho que dizer, o importante é viver. Tá certo? Tá. Mas... Em todos esses anos, especialista nessa área, se aperfeiçoando em ano, cada vez mais, existe algum verso ou algum cordel que o senhor se interessou mais em fazer, que não sai da cabeça? Não, eu não digo só um não, porque são tantos. Eu tenho mais de
estava outro dia tentando juntar, assim, somar mais ou menos os poemas, que é a unidade de cada produção dessa chama-se poema. Pronto, um livro desse tem 70 poemas. 70. Cada uma produção dessa é um poema. Está aqui a lista no sumário, né? Então, são 70. Este aqui tem 70. Quer dizer, só aqui tem 280 poemas, né? Nesses 4. Um cordel, quer dizer, tem algum livro desse que tem cordel dentro dele, né? Inserido aqui. Este aqui tem, este aqui também tem cordel, não tem, todos eles têm cordel inserido. Então, acho que não dá para dizer qual é aquele que saiu, que entrou aqui na mente e eu não consigo. Bom, dá até assim para responder sua pergunta, nesse aspecto, no aspecto olhando pelo lado da declamação. Eu sou declamador também. Declamar é você ter decorado, você ter aquele repertório, e aí você, sem papel, sem livro, sem nada, e você apresenta. Naquele estilo poético, claro que a declamação ela requer também um estilo, um tom de voz para isso. Então, eu posso dizer assim que eu tenho 5, não posso dizer que, porque eles estão bem aqui guardados e eles fazem parte do meu repertório próprio. E quando eu participo de algum sarau, por aí, os saraus sempre são de declamações, música, declamações, e eu tenho participado de vários aqui, Messias Tagino, Rafael Cordeiro, o Marizal, Paulo Ferros, Catoledo Rocha, quando sou convidado. Então eu vou fazer aquelas declamações. Esses aí estão na cabeça mesmo, eles não saem, porque eu decorei e sempre repito nos saraus por aí afora, como Radinho de Lola, é um dos que eu declamo muito, o pessoal pede muito. Radinho de Lola é assim, ele tem uma mensagem de gracejo, né? É a história de uma pessoa que gostava muito de rádio, Radinho de Lola. Tem também o Piloto e o Camponês, é um episódio que aconteceu aqui com um piloto de parapente. Ele caiu aqui dentro do mato, no local aí, e aí foi aquele burburinho, aquele alvoroço grande, e os animais ficaram todos assustados, e o povo correu, e aí o dono da casa ficou muito incomodado com isso, né? E aí ameaçou o piloto. O coitado, além de tudo, o dono da casa e dono do terreno lá, onde o piloto caiu, ameaçou, puxou até o revólver. Tem esse episódio também, que é o piloto e o camponês. Tem o presente indesejado, que se aconteceu comigo, e é uma história meio engraçada, né? Que um estudante me veio dar de presente um peru, e aí esse peru deu um movimento danado, viu? Aí eu escrevi, foi engraçado, presente desejado. E eu tenho também o Besourão de Ferro. Esse Besourão de Ferro eu publiquei ele no estilo parentático, isso aí que eu quero levar lá para a escola. É mais recente isso aí, o Besourão de Ferro. E que é a história do helicóptero. A primeira vez que veio aqui em Patu, que foi um alvoroço danado, o povo saiu todo para a rua para ver esse helicóptero.
E tem a minha vida no campo, eu contando lá quando eu vim, onde eu nasci e criei, lá no pé de uma serra. Então esses aí, eles marcam muito a minha vida, porque são faz parte do meu repertório de declamação. Se o senhor pudesse deixar um conselho para os jovens que estão começando a escrever poesias e cordéis hoje, mas têm vergonha de mostrar, o que o senhor diria? Eu diria que deixe essa vergonha, isso não existe, primeiro essa vergonha não é para existir, e que eles, claro, as pessoas assim é porque ainda não descobriram, não despertaram bem para a importância que tem a arte da poesia. Então, eu já fiz isso com vários, essa conversa de tentar animar, de motivar. Olha, não tem que esconder o que escreveu, apresente. Tem uma amiga minha aqui que ela escreve poesia que é uma beleza, mas quando a gente fala no assunto, ela já desconversa. Não fala nisso não, não sei o quê. E escreve e é tudo escondido, não mostra a ninguém. Porque a gente sempre promove aqui no Dia da Poesia, Dia Nacional da Poesia, promove um sarau comemorando o Dia da Poesia. Tem feito muito isso nas escolas, em outros ambientes aqui. E aí os poetas e poetisas da terra são convidados para apresentar as suas produções. E essa nunca foi, eu já chamei tantas vezes e ela não aceita ir. Não vou, que eu não sei de nada, não faço, não sei o quê. Tem gente assim, mas isso é contra a natureza. A pessoa tem que se sentir feliz, se sentir alegre, se sentir valorizada, porque é um dom que a pessoa recebe e o próprio recebedor desse dom deve dar valor a ele, né? Deve se sentir feliz com isso, se sentir alegre com esse dom que recebeu, esse presente de Deus, a arte da poesia. É isso. Obrigada pela entrevista. Essas foram as perguntas. Obrigada pela sua participação, por disponibilizar seu tempo para a gente. Nos receber na sua casa. Isso. É um prazer enorme que eu tenho. Então, essa é a nossa apresentação. Obrigada pela atenção de todos.